Enéas Ferreira Carneiro, 50 anos, cardiologista, professor, trabalhando no Rio, basicamente. Bom, não existiria nada de excepcional nesse perfil se ele não fosse também um candidato à presidência da República, pelo PRONA. O PRONA, doutor Enéas, é Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Bom, boa noite. Boa noite. Eu queria inicialmente saber por que o senhor é candidato à presidência da República. Muito bem. A frase assim, fundamental em que eu posso caracterizar o que me levou a isso é que eu não aguento mais. Eu sou um cidadão de um país que foi leiloado, absolutamente leiloado, entre os diversos partidos políticos que representam os diversos variados grupos econômicos da nossa terra, por estar absolutamente insatisfeito com o quadro. Mesmo sentindo repugnância por esse processo político convencional, eu decidi ingressar na luta. Quando eu o fiz alicerçado em todo um trabalho de educação de mais de 2 décadas, processo no qual eu consegui coligar em torno de mim cerca de 20 mil pessoas, 20 mil cidadãos. Então, o fazer o partido significou para mim fazer uma conclamação a todas essas pessoas do Brasil inteiro. E, nesse particular, eu queria pedir desculpas ao senhor para fazer uma referência ao Jornal do Brasil. Eu dei uma reportagem em Brasília com o máximo de honestidade, de sinceridade. E a reportagem foi deturpada, foi distorcida. Chegou-se, inclusive, na reportagem, a conferir um tom picaresco, um tom histriônico às minhas declarações. Comentou-se, por exemplo, que eu havia dito que é muito fácil ser presidenciável. Eu não disse isso em nenhum momento. Eu disse o seguinte: para um cidadão que, muito embora nunca tenha participado efetivamente do processo político, mas que tem à sua retaguarda um número enorme de pessoas que com ele conviveram, num convívio sério, de um trabalho que dura em média sempre um semestre, para essa pessoa em particular é mais fácil do que para qualquer outra. Foi isso que eu disse. Exatamente isso que eu disse. Então, é preciso também salientar um ponto. Se, na última semana antes de ter sido esgotado o prazo de registro dos partidos, se houve um número enorme de entidades que foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, culpa não me cabe em particular. Muito ao contrário, o meu partido, nosso Partido de Reedificação da Ordem Nacional, cumpriu todas as exigências da lei eleitoral. Comissão Nacional no Rio de Janeiro, comissões regionais em 14 estados, comissões municipais em 1/5 dos municípios de cada estado, o que nos deu um total de mais de 100 cidades. Ora, se nós cumprimos tudo, por que atacar especificamente a nós? Se outros partidos conseguiram o registro apenas com as comissões regionais, o que representa muito pouco, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral a decisão de por que isso foi assim feito. Foi o tribunal que, por sua própria conta, houve por bem não exigir que se cumprisse essa exigência, mas não foi o nosso caso. Nós não gostamos disso. E de público, nós pedimos licença ao senhor para traduzir esse descontentamento. O que eu li nessa reportagem e algumas outras reportagens é que a sua candidatura seria um exemplo justamente de como é fácil alguém ser candidato à presidência da República. Pela sua experiência não é fácil, não? De forma alguma. Não foi fácil pro senhor, não? Veja o senhor, uma pessoa que se dedica durante a grande fração do nictêmero, quer dizer, das 24 horas, a fazer contatos com pessoas que já conheceu, amigas, sem nenhum conchavo, sem nenhum conluio, sem prometer absolutamente nada, sem nenhuma empresa, sem nenhuma forma de atividade jornalística de apoio, essa pessoa faz isso com esforço extremo. Isso não é fácil. Agora, se, na última hora, como eu estou dizendo, o tribunal abriu mão dessa exigência, que é a mais difícil de conseguir comissões municipais, imagine o senhor, por exemplo, o estado como o Amazonas, pegar uma colega nossa médica e essa colega visitar de barco 15 cidades. Isso é fácil? 15 cidades de barco? Será fácil no estado de Mato Grosso do Sul ir a cerca de 16 cidades para conseguir pessoas sem prometer nada, sem nenhum cargo em troca, sem nenhum acordo? Isso não é fácil. Agora, na última semana, como eu acabei de dizer, o tribunal abriu mão dessa exigência. Aí o senhor viu nos jornais, na televisão, um número enorme de partidos aparecendo. Mas que culpa tem eu disso? Por outro lado, Sua Excelência, o senhor líder do PMDB diz explicitamente que eu sou aquilo, eu sou o símbolo do que não podia ser um candidato à presidência da República. Pelos céus, que representatividade tem os senhores políticos hoje que saltam de partido para partido, mercê de suas conveniências de momento, dos tão decantados apoios políticos,
O que é isso, senhor? Que representatividade é essa? Será que um deputado desses, qualquer um deles, é reeleito depois? Logo a seguir, pelo mesmo partido, se ele mudou de partido? Agora, será que uma pessoa que foi educador durante 20 anos não tem representatividade? Então vamos falar desse seu trabalho. O senhor falou num trabalho de 20 anos de educação e 20 mil pessoas que participaram desse trabalho e que participam com o senhor agora da sua campanha. Em que consistiu esse seu trabalho educativo? Muito bem. Onde o senhor deu aula? Muito bem. Eu sou formado em medicina em 1965. E 3 anos depois me formei em física, ciência exata, pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, a nossa UERJ de hoje. E desde essa época me dediquei à atividade didática, paralelamente à atividade médica. Então eu ensinei português, ensinei matemática, ensinei física, ensinei química, ensinei biologia em nível pré-universitário. Depois, em 1969, eu fiz curso de especialização em cardiologia na nossa Santa Casa, no serviço do nosso mestre, professor Nelson Botelho Reis, e a partir daí, um pouco depois disso, exatamente, dediquei-me ao ensino de cardiologia também. Quer dizer, em particular, uma disciplina chamada eletrocardiografia. Eu ensino no Rio e São Paulo, com um número médio por ano de 1000 colegas médicos alunos. Agora eu pergunto às suas excelências, os senhores deputados, se isso não é representatividade. Se não tivesse havido em todo esse tempo uma seriedade de procedimento, se essas pessoas instantaneamente adeririam ao movimento, à criação do Partido Novo. Quer dizer, o senhor me perdoe, mas eu realmente não gostei da reportagem, do tom em que ela foi transcrita, dando a impressão de uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. O nosso partido é absolutamente sério. Tem uma postulação diante da problemática nacional que é séria. E não está comprometido com nenhum grupo. Ele representa exatamente um ponto de vista de seriedade diante do mar de lama em que se encontra esse país. Então vamos falar dos postulados do seu partido, o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. O que quer o PRONA para o Brasil? O primeiro princípio postulado por nós é uma luta contra a desordem, a onda de desordem que assola o país de cima a baixo, do vértice à base da pirâmide. Para nós, e isso é uma evidência testificável por qualquer cidadão lúcido no país, existe desordem econômica, existe desordem administrativa, existe desordem educacional e desordem em todos os setores de atividade profissional. E é fácil, cara. Eu posso dar alguns exemplos rápidos para o senhor. É facílimo. Tomemos um exemplo qualquer. Educação, por exemplo. Podia ser outro exemplo mesmo. Agora, há pouco tempo atrás, o jornal de que o senhor faz parte, o Jornal do Brasil, publicou uma reportagem belíssima. Eu gostaria de ver aquilo na televisão. Porque, infelizmente, mais de 60% do nosso eleitorado não lê jornal. O senhor sabe disso, tanto quanto eu. Mas a reportagem dizia assim: foi feito o vestibular unificado para o Rio de Janeiro, para as grandes escolas, o FRJ, o UERJ, o Cefet. Participaram 94.039 alunos inscritos de segundo grau. Dos 94.039 alunos inscritos, 37.433 não foram fazer as provas. 22.240 tiraram nota 0. 10.835 entregaram pelo menos uma prova em branco. Apenas 10.775, 11% do total, foram para o segundo turno, com nota 3 mínima. Eu pergunto a qualquer pessoa interessada e não comprometida na redenção do país, eu pergunto, o que isso traduz, se não a falência absoluta, completa, do ensino de primeiro grau e de segundo grau? Bom, nós estamos entrevistando o candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, e você pode fazer a sua pergunta a ele pelo telefone 273-1313. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já. Bom, nós continuamos entrevistando o candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, candidato pelo novo partido chamado PRONA, Reedificação da Ordem Nacional. Vamos no primeiro bloco que o que fez o senhor e o seu grupo, com quase 20 mil adeptos, ingressar na política e o senhor pleitear a candidatura à presidência da República, foi uma repugnância que o senhor sentia anteriormente pelo processo político brasileiro. O senhor podia precisar bem em que se baseia essa repugnância? Vamos examinar a expressão com o máximo de cuidado possível. A repugnância pelo processo político decorre da sensação que cada um de nós tem quando ouve um político, um dirigente falar sobre o país, da sensação de que cada um de nós se sente possuído de estar observando uma mentira, uma falácia. A pessoa que fala, é claro que eu estou falando de modo genérico, há exceções em tudo, é óbvio, é axiomático.
Mas em sua grande maioria, os políticos se caracterizam por uma absoluta hipocrisia. Quando a gente vê, quando qualquer um de nós vê um dirigente falando, a impressão que a gente tem é que ele está falando de outro país. É de uma terra distinta da terra onde nós vivemos. Fala-se de uma realidade, de um país próspero, apresentam-se imagens de riqueza, e o que nós vemos, todos nós, é o oposto disso. A sensação de repugnância é pelo processo em si, é pelo sorriso falso, é pela hipocrisia, qualidades presentes e quase que obrigatórias no discurso do político convencional. A senhora não estaria generalizando? Isso ocorreria à esquerda e à direita, por exemplo? Mas também? Dos dois lados, o senhor me perdoe, isso ocorre. Dos dois lados. Hoje, se nós olhamos para o discurso político, vai à rua, abraça pessoas que nunca viu, e isso pode até dizer-se, faz parte do procedimento convencional. Mas nós somos absolutamente contra esse procedimento convencional. Nós acreditamos que o eleitor hoje, depois não de 30 anos de ditadura, não são os 20 anos últimos, não, de séculos de dominação colonial, nós acreditamos que o eleitor não pertence hoje mais a uma manada de búfalos, como pensam muitos dos senhores políticos, quando falam dos apoios. Um cidadão faz acordo com um grupo porque acredita que fazendo aquele acordo todo mundo vai votar dele. Nós não pensamos assim. Nós acreditamos que o eleitor hoje, ele está razoavelmente consciente dos problemas que o assolam no seu dia a dia. E que ele saberá distinguir uma mensagem da outra. Essa é a nossa proposição. Nós pensamos que o eleitor hoje tem capacidade de julgamento, porque ele está mergulhado num oceano de inópia cultural. Ele está cansado de ser enganado, de ser vilipendiado. Essa é a nossa posição. O senhor está entendendo? Quer dizer, nós falamos de verdade, de sinceridade, por exemplo, se o senhor me perguntar agora algo que eu não sei, eu dizer tranquilamente, olhando para o senhor ou para a câmera, não sei. Eu nunca fui político. Nunca, em nenhum momento quis participar desse processo como cidadãos comuns. Nós relegamos isso para os outros. E num certo instante, por isso que eu lhe disse que precisava dizer com clareza o que aconteceu, num certo instante, a gente não aguenta mais, a gente diz, não é possível. É preciso alguém se levantar e dizer, eu não aguento mais. Eu quero ser elemento ativo disso, eu não suporto mais ser vilipendiado. Essa é a nossa mensagem. Se o senhor perguntar, como é que o senhor faz com a Constituição? Estou estudando. Nunca me interessei por isso. Estou estudando direito constitucional. Num determinado momento, a partir de 15 de setembro, eu saberei direito constitucional, eu terei estudado o assunto. Eu fiz vestibular de medicina e fui em primeiro lugar, estudando. E sou de origem humilde. Sou de origem humílima. O senhor me perdoe? Eu tenho um profundo mal-estar quando vejo suas excelências, os senhores dirigentes da nação, se exprimirem com tal falta de cuidado, com ignorância específica das regras fundamentais da linguagem falada e escrita. Fala-se mal nessa terra, escreve-se muito pior. E o cidadão comum que não teve o acesso a uma educação esmerada nem sabe distinguir, nem pode. Ele ouve, e o que ouve acredita que está certo. Ele não tem condições para julgar se o que ele está ouvindo é certo ou errado. É contra todo esse processo de deterioração absoluta de todos os valores da sociedade que nós nos colocamos. O senhor, então, não faz distinções nessa sua colocação em relação a nenhuma coloração partidária ou ideológica? De forma alguma. Agora, o senhor ideologicamente se coloca em alguma posição? Deixa eu dizer... Esquerda, direita, centro, o que o senhor é? Deixa eu dizer para o senhor, em 1960, por aí, quando eu ingressei no curso médico, eu tive acesso às obras marxistas. E eu as folhei e li. A Dialética da Natureza, Anti-Düring, os livros de Engels. E se o senhor me perguntar, do fundo, do imo, do cerne, do meu interior, o que eu penso sobre a filosofia marxista é uma beleza. Do ponto de vista de corpo de ideias teórico, é uma das coisas mais difíceis de alguém superar. Mas, infelizmente, o que a realidade objetiva nos mostrou é que isso, do ponto de vista prático, da ação, isso fracassou. Haja vista os exemplos recentíssimos que nós temos da União Soviética, que pouco a pouco foi cedendo à realidade do mundo ocidental. E o exemplo mais recente, entristecedor para todos nós, do que ocorreu na China. Quer dizer, infelizmente, eu digo infelizmente porque como linguagem teórica é belíssima, é um mundo onde não há patrões empregados, né? Um mundo onde não há herança, isso é belíssimo, mas infelizmente isso não deu certo. Então, se o senhor me perguntar, hoje, homem adulto, se eu faço discurso socialista, não. Eu aceito o regime que aí está. Meu Deus do céu, o regime que aí está.
com as coisas funcionando. Quem lê a Constituição vê que está lá no artigo 7º, o empregado tem direito à participação dos lucros. O empregado não tem nem salário. O que se chama salário mínimo é um absurdo aqui hoje. Está escrito na Constituição que o salário mínimo deve atender as necessidades mínimas. Está lá, não me lembro do artigo agora. Atender necessidade mínima de vestuário. Meu Deus, qual é a pessoa desse país que tem um mínimo de sensibilidade, que não percebe que isso é uma farsa? O que se chama o salário não dá para uma pessoa nem se alimentar mais. É só ver os preços dos gêneros. Cada um de nós tem preços aos quais cada um de nós tem acesso. Quer dizer, nós vivemos mergulhados em mentiras. Mentiras pequenas, grandes, mentiras. O tempo inteiro. E nesse aspecto do salário mínimo, o que o senhor faria se chegasse à presidência da República? Perdoe-me o ser condicional do senhor. Eu estou me lançando porque acredito nesse discurso. Apesar dos 30 segundos, dos 30 miseráveis segundos pequeninos que suas excelências, os senhores políticos querem cortar, amputar, querem eliminar. Chegando... Vou falar só em 30 segundos, só me dá esses 30 segundos dos nossos comerciais, depois nós voltamos com muitas perguntas que nós temos dos nossos espectadores para o senhor. E em 1 minuto nós voltamos. Entrevistando o candidato à presidência da República, Enéas Carneiro, e no bloco anterior eu havia feito a ele a pergunta sobre o que ele faria em relação ao salário mínimo, que ele criticou como uma coisa absurda, como um salário que realmente não dá condições a nenhum trabalhador para viver com dignidade. Então eu lhe perguntei, ele chegando à presidência da República, qual a sua medida para tornar o salário mínimo um salário que desse poder aquisitivo à maioria do povo brasileiro? Qual é a sua receita? Resposta instantânea para o senhor. Argumenta-se que é impossível no estado atual ter um salário mínimo maior. Eu respondo com a comparação com alguns países. Os países do sul da Europa, por exemplo, têm uma relação comparada, uma relação na qual é possível estabelecer-se um nível de comparação com o Brasil da seguinte forma. Renda per capita de lá, em média, 3 a 4 vezes, considerando o indivíduo do Brasil, em relação ao Brasil. 3 a 4 vezes. Mas a diferença de salário mínimo é de 10 para 1. Ora, é evidente que há uma faixa ainda em que é possível aumentar a receita mínima de um cidadão sem que isso tenha peso inflacionário. Agora, repito, é possível aumentá-lo sem que isso traduza a repercussão no bolso da economia, repercussão tão gigantesca como se apregou a cada instante. Por outro lado, qualquer aumento salarial tem que vir imediatamente atrelado a uma série de outras medidas fundamentais. Por exemplo, a redução do déficit público. É impossível isso continuar assim. Isso é fundamental. É uma reforma fiscal feita no tempo mais rápido possível. Uma análise do funcionamento de toda a máquina, essa não mais a curto prazo, num prazo em que o novo dirigente possa ter consciência de toda a problemática, consciência que só tem quem está no poder. E nessa reforma global do quadro que aí está, é perfeitamente possível melhorar-se significativamente, não apenas o salário mínimo, mas o perfil salarial de toda a classe trabalhadora. Essa é a minha resposta, senhor. Perfeito. Bom, nós temos muitas perguntas dos nossos espectadores e por isso eu peço que o senhor seja breve na resposta. O senhor já vai treinando por 30 segundos. O senhor vai ter a cada dia na televisão, a legislação não lhe deu mais de 30 segundos diários. Exatamente 30 segundos. Então, a Maria Amélia da Tijuca pergunta o seguinte, o senhor é médico, né? Sim. E o senhor, todo o seu trabalho de educação, basicamente também na área médica. Então, ela pergunta o seguinte, além das greves, o que mais os médicos têm feito pela sociedade brasileira? Bom, eu peço licença, não leva 20 segundos para ler um trecho do nosso documento do partido sobre greves. Nós dizemos o seguinte, a greve é um direito inalienável do trabalhador, respaldado inclusive pela Constituição. Mas ela é um remédio amargo que só deve ser usado em casos extremos. Greves como estas a que todos vimos assistindo, paralisando, por exemplo, atividades de educação e de saúde durante meses, podem servir a tudo, podem servir até como instrumento político, menos ao fim básico para o qual foram deflagradas. Eu quero crer que fica bem clara a posição do nosso partido acerca das greves. Agora respondendo a jovem, a questão da posição dos médicos. Os médicos não são uma classe privilegiada como a maioria da população pensa, de forma alguma. Os salários dos médicos hoje, considerando que são profissionais que têm no mínimo 18 anos de vida escolar, são salários absolutamente indignos. É claro que isso não justifica mau atendimento. E se há, na nossa classe, alguns colegas que possam ter esse tipo de atendimento ruim, é claro que eles não são a maioria. Eu não sou, veja o senhor, representante da classe médica aqui. Eu sou candidato por um partido que quer representar toda a sociedade brasileira. Bom, a pergunta do Ney de Laranjeiras é difícil para o senhor responder. Diga. Qual a principal falha do atual governo? Eu respondo em uma frase. A principal falha, a meu ver, do atual governo como um todo é a incapacidade de decisão.
esse A é com acento grave, à presidência da República cabe uma capacidade firme de decisão. O presidente da República deve ser um homem, primeiro, não comprometido com nenhum grupo em particular. Deve ser um indivíduo que lá tenha chegado representando a sociedade como um todo, sem nenhum vínculo com nenhuma entidade em particular. Em lá chegando, ele deve, durante um certo tempo, assenhorear-se da situação do país, e para isso deve ter cultura, não pode ser um indivíduo semi-alfabetizado, não pode ser um indivíduo que não tenha preparo específico, e, em tendo esse preparo, assenhoreando-se da realidade, ele tem que saber decidir. Decisões, por mais difíceis, hão que ser tomadas quando a presidência for assumida. Bom, à luz de Vila Isabel, já que o senhor está falando em política, quer saber se o senhor não tem mesmo nenhum passado político. Eu jamais fui político, jamais quis candidatar-me a vereador, a deputado, a governador, a nada, porque simplesmente eu jamais gostei do chamado procedimento político convencional a que já me referi anteriormente. Fui, sim, presidente do meu órgão de classe, da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. O Arlindo de Niterói pergunta o seguinte: o senhor não acha que num país com tantos problemas, a medicina é cara? E se o INPS é problema, a classe médica não poderia fazer alguma coisa? Eu concordo com o senhor. A medicina particular é cara. Medicina particular privada existe, com exceção dos países socialistas, existe no mundo todo. Agora, veja o senhor que fez a pergunta. Os médicos não são responsáveis por isso. No quadro atual, no quadro vigente do país, não são técnicos que dirigem o país. À frente de quase todos os grandes órgãos estão políticos. Estão cidadãos que têm vinculações partidárias e aí foram colocados não por mérito próprio específico, e sim por convicções partidárias. Tese da qual nós discordamos radicalmente. Eu dou exemplo, senhor. Em chegando à presidência da República, o ministro de Saúde será um profissional da área de saúde respeitado pelos seus pares. Um ministro de Minas e Energia será um engenheiro respeitado pelos seus pares. Perdoe-me, senhor. Hoje nós temos no quadro político nacional engenheiros que não sabem resolver uma equação diferencial, talvez não saibam nem fazer uma raiz quadrada. Temos médicos que nunca passaram por um hospital. Temos educadores, ditos educadores, que jamais deram aula para ninguém sobre coisa nenhuma. Céus, não é esse o quadro que nós pintamos para o nosso país. Bom, em se falando de um candidato, o senhor é um candidato, a nossa ouvinte, a nossa espectadora Luzia da Ilha disse o seguinte: gostei do senhor. Muito obrigado. Parece uma pessoa digna, sincera, espero que não seja apenas aparência. Muito obrigado. Bom, outra opinião, André de Pilar diz o seguinte: eu acho que diante das pesquisas o quadro político já está definido. O senhor vai até o fim? Ao jovem que fez a consideração, eu responderia o seguinte: as pesquisas refletem um instantâneo da realidade eleitoral. E um instantâneo, veja o senhor, que está provavelmente, quase certamente acompanhando o desenvolvimento do processo, um instantâneo que se modifica a cada dia. Se o senhor perguntar qual é o meu percentual, é claro, ele é 0. Uma vez que eu estou aparecendo agora pela primeira vez, mas à medida que nossa mensagem for sendo ouvida, creia o senhor, um número enorme de pessoas irá chegando às fileiras do nosso partido. E respondendo sobre ir até o fim, nós não fundamos o Partido de Reedificação da Ordem Nacional para ter acordo com ninguém. Nós não temos compromisso nem agora, nem segundo turno, nem antes nem depois com ninguém. Nós temos uma meta, uma proposição, é ser presidente da República. E não colocarmos amigos íntimos em cargos, colocarmos pessoas competentes, pessoas que saibam, que tenham capacidade específica naquilo que fazem e que saibam mandar. Bom, que saibam decidir. Se o seu percentual até agora é 0, em relação à sua dicção, a Carla da Barra diz que a sua dicção é nota 10. Parabéns para o senhor. Nosso tempo encerrou. Muito obrigado.